Então, meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à exposição do Evangelho de João. E eu queria pedir para a comunidade abrir em João, capítulo 5, verso 19 ao verso 30. João, capítulo 5, verso 19 ao verso 30. E o texto diz o seguinte: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiveram feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Vamos orar? Senhor nosso Deus e gracioso Pai, nos colocamos em Tua presença, confessando a nossa fragilidade e a nossa fraqueza, que não passamos, Senhor, de vasos de barro em Tuas mãos, para Te glorificar e para Te exaltar. Torna, Senhor, nessa manhã o nosso coração como terreno fértil, onde a Tua palavra como semente poderá germinar e produzir frutos para a Tua glória. Abençoa aquele que fala e aqueles a quem ouve. Que nada seja feito, Senhor, de sabedoria humana, mas pelo Teu Espírito e para a Tua glória. Que o Teu nome seja exaltado em tudo, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de podermos adentrar de fato na exposição do texto, que é o meu objetivo aqui nessa manhã, é importante entendermos o contexto em que essa passagem se encontra. Ler ela assim, fora do contexto, fica uma passagem um pouco solta, um pouco desconexa. Por isso eu quero, então, trazer uma explicação rápida do contexto geral da epístola de João, do Evangelho de João, e um contexto também imediato dessa passagem que Jesus, então, dá essa resposta, já que o versículo 19 começa dizendo, então lhes falou Jesus. Algo aconteceu antes para Jesus, então, pronunciar essas palavras. O propósito claro do apóstolo João, ao escrever esse quarto evangelho, é que seus leitores devem acreditar que o Cristo, o Filho de Deus, é Jesus. Esse é o objetivo de João. E que acreditando nisso, esses que creem tenham então a vida eterna. A partir do capítulo 5, nós vamos ver que o ministério de Jesus, então Jesus começa a passar por o início de uma oposição ao ministério de Jesus, a partir do capítulo 5, onde se encontra o texto que nós vamos expor aqui. E Jesus então começa a realizar mais sinais, começa a trazer mais ensinamentos. Nos versos anteriores, especificamente o versos 16 e o verso 18, que diz: E os judeus perseguindo Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. A partir disso, então, Jesus vai trazer a resposta que nós lemos aqui e que é o nosso objeto de exposição hoje. Jesus está respondendo, então,
essa oposição, essa trama que os judeus fizeram referente ao seu trabalho no sábado. Qual trabalho que é esse? Foi a exposição de domingo passado, a cura que Jesus faz então no tanque de Betesda. A resposta que Jesus vai dar para esses judeus, ele vai abordar profundamente a questão da natureza divina. Enquanto nós lemos essas palavras que Jesus pronunciou aqui, nós precisamos perceber quão misteriosas e quão profundas são essas palavras. E ainda que hoje nós não consigamos entender com total perfeição a profundidade de tudo que está sendo dito aqui, nós devemos ter a convicção de que as palavras pronunciadas por Jesus jamais poderiam ser ditas por alguém que seja simplesmente um homem. Jamais um homem, simplesmente um homem, poderia dizer essas palavras que Jesus disse. Porém, aquele que fala aqui não é menos do que o próprio Deus, manifestado em carne. E em um determinado aspecto, a resposta que Jesus vai dar a esses judeus, ela não vai diferir muito do conhecimento judaico da época. Jesus, segundo Gênesis capítulo 2, versículo 2 a 3, Deus, no 7º dia da criação, ele descansa da sua obra criativa. E aí a pergunta que fica na mente dos judeus na época, será que Deus então guarda o sábado? Se Deus não guarda o sábado, será que Deus então é um transgressor da sua própria lei? É isso que os judeus estavam questionando Jesus. Por que ele estava trabalhando no sábado e com qual autoridade ele trabalhava no sábado? Mas pensem comigo, se Deus então guarda o sábado e Deus para tudo no sábado, Deus não faz nada no sábado, quem sustenta o universo enquanto Deus descansa? Enquanto Deus não faz nada? Essa é parte do argumento que Jesus vai desenvolver aqui. E embora Deus trabalhe constantemente, porque a conclusão que os judeus chegam disso é que Deus então não para tudo no sábado, é que os judeus não podem acusar Deus de violar o sábado, desde que o universo inteiro é domínio de Deus e, portanto, ele nunca carrega nada para fora de si mesmo. Deus então não poderia ser acusado de estar violando o sábado. E Jesus então aplica isso a si mesmo, afirmando então que todo o universo é dele, que tudo pertence a ele. E até mesmo o uso que Jesus faz da expressão meu Pai leva os judeus a cirarem mais ainda contra ele, como nós vimos no versículo 18, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Na adoração coletiva dos judeus, eles faziam comumente o uso da expressão nosso Pai. Mas a forma como Jesus usa essa expressão aqui, trazendo para algo mais individual, meu Pai trabalha até agora, vai demonstrar então esse relacionamento único entre pai e filho. E esse texto que nós vamos expor aqui agora, mostra que Jesus, após ele realizar esses sinais, após ele realizar essa cura, ele agora apresenta o maravilhoso relacionamento trinitário entre pai e filho. E estabelece agora alguns parâmetros para entendermos então que Jesus é perfeitamente Deus. Versículo 19 ao versículo 20 do nosso texto. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. É interessante porque esses versículos eles vão trabalhar como se fosse com uma parábola reestruturada. O filho aqui é um aprendiz na ocupação do pai, fazendo tudo aquilo que ele vê o pai fazer, e o pai, por amor ao filho, mostra tudo o que ele faz. Talvez essa imagem tenha surgido na mente de Jesus na época que ele trabalhava com o José lá na carpintaria,
E José, amando o seu filho, lhe ensinava todas as coisas que ele fazia, a ponto de Jesus ser conhecido futuramente como carpinteiro de Nazaré. Então Jesus reestrutura essa parábola, fazendo a relação entre o Pai e o Filho na Trindade. E aqui surge uma questão que eu preciso aqui abrir um parênteses para a gente deixar bem claro, para não ficar confuso, que é a questão da submissão do Filho ao Pai. As três pessoas da Trindade são igualmente Deus. São iguais em poder, são iguais em glória, são iguais em majestade. O Filho não é menor que o Pai não é menor que o Filho. A relação perfeita da Trindade quer dizer que eles estão ligados por uma comunhão irreversível. O Pai não foi feito de ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho é gerado do Pai somente, nem feito, nem criado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Mas nesse texto aqui nós vamos ver o Filho se colocando em submissão ao Pai. Por que o texto faz essa diferença na Trindade? Nós precisamos entender aqui, na teologia nós usamos um termo chamado Trindade econômica. O Pai, o Filho e o Espírito Santo livremente decidem criar e salvar o homem. E livremente o Filho se coloca em submissão ao Pai. Essa submissão do Filho ao Pai não quer dizer que o Pai é maior que o Filho ou que o Filho é menor que o Pai. Eles são igualmente Deus, igualmente eternos. Mas o Filho livremente se coloca numa submissão voluntária ao Pai nesse plano da redenção, no papel da salvação. Isso precisa ficar muito claro para não entendermos errado esse texto. E é sobre esse relacionamento que vai tratar a nossa exposição de hoje. Esse relacionamento do Pai com o Filho. Se nós formos ver do versículo 19 ao versículo 23 deste texto, todos eles vão começar com uma mesma declaração, um pois ou um porquê. Versículo 19. Porque tudo o que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. É impossível para o Filho realizar uma ação independente e determinada por si mesmo. Algo que o colocaria contra o Pai, como um outro Deus ou como uma outra divindade. A vontade do Pai e do Filho estão em perfeito acordo, pois tudo que o Filho faz coincide com tudo o que o Pai faz. E essa oração do versículo 19, ela vai assumir uma impossibilidade do Filho operar independentemente, e ela baseia isso na perfeita filiação de Jesus. Mas o interessante é que ela vai constituir uma outra declaração indireta à divindade de Jesus. Porque alguém que faz aquilo que o Pai faz, tem que ser tão grande e tão divino quanto o Pai. E aqui os judeus começaram a se espantar com o ensino de Jesus. Como diz o versículo 18 que nós lemos, Jesus fazia-se igual a Deus. Jesus, ao dizer que ele era o Filho de Deus, ao ouvido dos judeus, ele estava dizendo que ele era Deus. Se ele fazia aquilo que o Pai faz, se as obras dele são as mesmas obras do Pai, quem pode fazer as mesmas obras de Deus se não for alguém tão grande quanto Deus? Jesus aqui então está chamando para si a autoridade divina. Jesus está dizendo, eu sou Deus. E a primeira coisa que nos é apresentada neste texto é essa harmoniosa intimidade que existe entre filho e pai. Um relacionamento tal que a vontade e os propósitos do filho são plenamente idênticos ao propósito e à vontade do pai. E isso só é possível na situação em que o filho é igual ao pai. Versículo 20. Começa então agora o segundo pois. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Este segundo pois agora vai explicar como o filho pode fazer o que o pai faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Nós vimos que o filho pode fazer tudo o que o pai faz, primeiramente porque ele é Deus.
igual ao Pai. E se é verdade que o Pai ama o Filho, não é menos verdade que o Filho ama o Pai. Tanto que a própria Trindade, nós a conhecemos como uma comunidade de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. O amor do Pai ao Filho se manifesta na contínua revelação que o Pai faz ao Filho das suas obras, de tudo que ele faz. E o amor do Filho pelo Pai, então, se manifesta na perfeita obediência ao Pai, culminando na cruz. Meus irmãos, se o Pai, então, por amor ao seu Filho, mostra-lhe tudo aquilo que ele faz, e o Filho, em consequência disso, e por amor ao Pai, obedece a ele perfeitamente em tudo o que ele faz, nós precisamos aprender aqui uma coisa muito importante. O relacionamento trinitário entre Pai e Filho deveria ser modelo para os nossos relacionamentos de pais e filhos. Meus irmãos, o quanto nossa paternidade tem refletido essa paternidade de Deus. E aqui eu falo especificamente aos pais, homens. O que nós temos ensinado aos nossos filhos? Nós vimos que na Trindade o Pai revela toda a sua obra ao Filho, e o Filho, em obediência ao Pai, vai à cruz. Qual legado nós temos deixado aos nossos filhos? Meu irmão, qual a sua disposição de caminhar com o seu filho? Disciplinar é importante. Prover o sustento para o seu filho é importante. Entretanto, se há em nós o desejo de refletir o Pai Celestial, deve haver em nós o desejo de ensinar os nossos filhos, de caminhar com os nossos filhos. Muitas vezes é muito comum para o pai, a única coisa que ele diz é: olha com a sua mãe resolve. Vai perguntar para sua mãe que ela que vai te dizer. O texto nos mostra que o pai ensina ao seu filho as obras que ele deve fazer. Os pais devem tomar essa responsabilidade para si, de ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar, de educar o seu filho. Se nós temos negligenciado esse chamado divino de pais, o Senhor está nos chamando hoje ao arrependimento. Ele nos chama a tomarmos a sua paternidade como modelo a ser imitado por nós. Não somente aos pais, mas aos filhos, de obediência. Quantas vezes nós chamamos os nossos filhos para orar? Quantas vezes nós chamamos os nossos filhos para abrir as Escrituras com Ele e lhes instruir na palavra do Senhor? Botar um desenho para ele assistir, às vezes é mais fácil. Incumbir a escola esse papel, talvez seja mais fácil. Mas a palavra aqui está nos ensinando que o relacionamento entre pai e filho, na Santíssima Trindade, o pai revela ao filho tudo aquilo que faz. Esse relacionamento de amor entre pai e filho deve ser, então, modelo para nós. Voltando ao nosso texto, o pai, então, de fato, como o texto afirma, o pai mostrará ao filho obras ainda maiores do que as que foram feitas. Qual obra que foi feita? A cura de um paralítico. E o pai aqui Jesus está dizendo aqui que o pai revelará ao filho obras ainda maiores do que essas. O filho, em obediência ao que o pai lhe mostra, realizará obras maiores do que a cura de um paralítico. O filho assumirá a autoridade, prerrogativas do próprio Deus. O texto fala que os filhos, o filho, como veremos para frente, dará vida aos mortos e pronunciará o juízo final. E Jesus diz que tudo isso será para nossa admiração, para que nos maravilhemos com a sua autoridade e com a sua glória. Terceiro, pois, versículo 21.
Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Esse terceiro pois agora, ele vai começar a exemplificar o que foi dito até agora. Que o Filho faz tudo o que o Pai faz. E uma das maneiras como o Filho faz tudo o que o Pai faz é ressuscitando os mortos e lhes dando vida. E isso é graças à perfeita manifestação do Pai ao Filho. Meus irmãos, o Antigo Testamento, ele pressupõe que a ressurreição dos mortos é uma prerrogativa somente de Deus. 2 Reis, capítulo 5, versículo 7, sou eu Deus para matar e vivificar? Somente quem ressuscita os mortos é Deus. Somente quem dá vida aos mortos é Deus. Alguns podem se perguntar, mas o profeta Elias ressuscitou um morto. Mas preste atenção na palavra de Jesus, ele faz isso segundo a sua própria vontade. Como Jesus diz, o Filho dá vida a quem Ele quer. Essa pressuposição de que somente Deus dá vida, ela era muito testada também na tradição judaica. Os judeus afirmavam que 3 chaves permanecem na mão de Deus e não são confiadas a mais ninguém. A chave da chuva, do útero e da ressurreição dos mortos. Somente Deus. E Jesus aqui está dizendo que Ele ressuscita os mortos e dá vida. Imagina a cabeça dos judeus que estavam ouvindo Jesus agora. Eles queriam matar Jesus. E aqui é interessante que as duas orações desse versículo, elas são tão paralelas que ressuscita os mortos, em primeira instância, deve referir-se à mesma coisa que dá a vida. Inevitavelmente, esse versículo atribui a Jesus a ressurreição escatológica, a ressurreição final dos mortos, tendo tanto poder para dar vida como para condenar no último dia. Mas, ao mesmo tempo, a autoridade de Jesus para dar vida no último dia, ela não pode ser abstraída da vida espiritual que Ele dá àqueles que nele creem agora. E é interessante porque a vida, que é essa prerrogativa que Jesus toma para si, é a maior e a mais sublime dádiva que pode ser dada. O homem, com toda a sua habilidade, com toda a sua técnica, com toda a sua ciência e conhecimento, não pode conceder vida com as suas próprias mãos e nem restaurar a vida quando essa é tirada. Quem já leu aqui ou já viu algum filme, Frankenstein, é um perfeito exemplo disso. A vida não está nas nossas mãos. Nós não podemos dar a vida pela ciência, pela técnica, por meio que você quiser. A vida não está nas nossas mãos. Mas conforme nós lemos, a vida está nas mãos de Jesus. E é isso que o texto está falando aqui. E que Ele a outorga e a tira de acordo com a sua vontade. Tanto os cadáveres quanto as almas que estão espiritualmente mortas estão sob o domínio de Cristo. E é isso que Jesus está falando aqui. Ele dá e tira a vida quando Ele quiser. Não só a vida física, mas também a vida espiritual que Ele a concede a quem bem lhe aprouver. Isso exige, então, que nós vejamos que o crente pode obter agora, não somente um vislumbre e uma antecipação da vida da ressurreição futura, mas algo real. O crente pode experimentar agora os novos céus e a nova terra, porque ele em Cristo foi feito nova criatura. E nós partimos assim para o quarto, pois. E esse versículo, talvez a tradução, ele não, em algumas versões não vai começar com pois, mas a palavra no original é a mesma. E ele diz, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo
o julgamento. Versículo 22. A demonstração de que o filho faz o que o pai faz encontra-se não somente na autoridade do filho de dar vida aos mortos, mas também na sua autoridade para julgar no último dia. E João aqui então está dando mais um exemplo de como se manifesta esse relacionamento do pai com o filho. Que o filho não somente dá vida aos mortos, mas ele julgará todos os homens no último dia. E mais uma vez é interessante voltarmos à mentalidade daqueles que ouviram a Jesus na época. No Antigo Testamento, Deus sempre foi conhecido como aquele que é o juiz de toda a terra. Nós vemos em todo o Antigo Testamento que Deus é aquele que executa julgamento sobre tanto o povo da aliança como sobre as outras nações. E o Antigo Testamento também afirma que haverá o último e grande julgamento, onde todos os homens comparecerão diante de Deus. Os judeus que ouviam Jesus sabiam disso. Mas aqui Jesus está insistindo que o Pai confiou a ele esse ofício de julgar. Quer no presente, quer no último dia. Todo poder e toda autoridade sobre o mundo foi entregue nas mãos de Cristo. E é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que ele é o rei e o juiz da humanidade. Jesus está dizendo que em sua presença todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Ele está dizendo a nós hoje que aquele que uma vez foi desprezado e rejeitado pelos homens, aquele que uma vez foi crucificado como um malfeitor, reunirá todo homem em um grande tribunal e julgará a todos. É isso que Jesus está dizendo aqui, que ele é o juiz de toda a terra, como diz Gênesis. Assim, meus irmãos, jamais podemos dar lealdade e submissão total a qualquer coisa que não Jesus. Jamais podemos prestar lealdade total e submissão ao Estado, à comunidade científica, à mídia, ao mercado. Como Jesus mesmo disse, ninguém pode servir a dois senhores. Deve ser Cristo o Senhor de todos os aspectos da nossa vida. Devemos viver em submissão à sua palavra, aos seus mandamentos. Cristo é digno de todo louvor. Cristo é digno de toda a nossa vida. Por mais belo que seja o nosso louvor, por mais que nos esforcemos para viver uma vida santa e digna do nome do Senhor, ele jamais será exaltado por nós acima do que convém. Se desejamos ser salvos, devemos então lançar todo o nosso fardo sobre ele. Ele é o Senhor de toda a terra, como ele afirma. Ele é aquele que julgará a todo homem, porque ele é poderoso para salvar. Fazendo isso, meus irmãos, nós nunca precisamos temer. Cristo é a rocha eterna. Aquele que sobre Cristo edifica a sua vida jamais será confundido, quer na enfermidade, na morte ou no dia do juízo. Aquela mão que foi cravada na cruz do Calvário tem muito poder. Aquela mão que foi cravada na cruz do Calvário é a que julgará todos os homens no último dia. E ele é poderoso para nos salvar. E o nosso texto continua no versículo 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. E aqui agora nos é revelado o motivo de por que então o Pai confiou ao Filho o poder de ressuscitar os mortos e confiou ao Filho todo o julgamento. Para que todos honrem o Filho como honram ao Pai. O texto aqui nos garante que o Filho faz tudo o que o Pai faz.
E agora Jesus declara que o seu propósito é que o filho possa ser um com o Pai, não só nas atividades que ele faz, mas na honra e na glória que ele recebe. Porque a glorificação do filho é então a glorificação do Pai. E admite-se então que o propósito do Pai é que todos honram o filho. E assim nós chegamos à mesma conclusão que de Jesus. Quem não honra o filho, não honra o Pai. Meus irmãos, em um universo teísta, onde nós acreditamos num Deus que se manifesta, num Deus que se revela a nós, essa declaração que Jesus faz sobre si mesmo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Uma declaração dessa, ela pertence a alguém que deve ser tratado como Deus, ou um completo doido. Alguém que fala isso que Jesus acabou de dizer, ou ele deve ser deixado de lado com piedade e com desprezo, ou adorado como Senhor. E o que o texto nos ensina é que a pessoa que nega a honra devida ao Filho desonra da mesma forma ao Pai. Meus irmãos, o nosso maior medo não deveria ser político. Nosso maior medo deveria ser não dar ao Filho o que o Pai disse que é dele. Nosso maior medo deveria ser não dar ao Filho o culto, a adoração e a honra que pertence ao Filho. Isso não só nas nossas palavras, mas na nossa vida. Nosso maior medo deveria ser desonrar a Cristo. Nas nossas palavras, na forma como nós nos vestimos, naquilo que postamos na internet, naquilo que vivemos no dia a dia. Esse deveria ser o nosso maior medo. Não honrar a Cristo, como o Pai ordena que Ele seja honrado. Nós vivemos num mundo onde as pessoas enchem a boca para falar que tem fé em Deus. É muito bonitinho hoje falar que tem fé em Deus. Mas é uma fé destituída da fé, do conhecimento e da adoração ao seu único Filho. Meus irmãos, precisamos entender profundamente o que o Filho significa para nós. O Pai só é adorado através do Filho. Então não me venha dizer que você acredita em Deus se você não acredita em Cristo. Você assim desonra o Pai, não honrando ao Filho. Só é possível obedecer ao Pai, obedecendo ao Filho. Meu querido, se você está aqui hoje, e sua fé é totalmente generalizada, você acredita em Deus, mas acredita também que todos os caminhos levam a Deus. Que toda religião é tudo a mesma coisa, adorando a Deus é o que importa. E você não conhece o Filho. Você não conhece as palavras do Filho. Você não conhece o caráter do Filho. Por amor, eu preciso te dizer que sua fé tem sérios problemas. Porque aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Meus irmãos, como não conhecer aquele que nos salvou? Meus irmãos, como desprezar o conhecimento da obra da cruz? Daquele que sofreu para que não experimentássemos a morte eterna. Nesse dia de hoje, que tenhamos como objetivo o objetivo do Pai. Ao fazer com que o seu Filho tenha autoridade para ressuscitar os mortos e julgar pecadores, que você o adore.
que você o ame, que você o conheça e que você saiba expressar para os outros o que Cristo fez por você e em você. Que Cristo seja glorificado através da nossa vida. Que Cristo seja glorificado através das nossas atitudes. Que Cristo seja honrado através de nós. Porque aquele que não honra o Filho, não honra o Pai. Versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Este versículo, que é introduzido por essa famosa forma de Jesus iniciar quando ele quer dizer algo muito importante para nós, em verdade vos digo, ele vai desenvolver o tema que nós acabamos de tratar. O Filho, João disse, que ele dá vida a quem ele quer. E agora esse versículo vai nos mostrar quem são essas pessoas, em outros termos. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem são esses, então, a quem o Filho dá vida? Aqueles que ouvem a palavra do Filho. E é interessante porque no momento anterior o Filho havia acabado de curar aquele paralítico junto ao tanque de Betesda com a sua palavra. E é essa mesma palavra que curou aquele paralítico que traz vida eterna ou julgamento e condenação. O Filho está dizendo que aqueles a quem ouve a sua palavra, esses é quem tem a vida eterna. Mas é interessante porque ouvir aqui não é simplesmente escutar as palavras de Cristo. Ouvir, neste contexto, como acontece em diversas outras passagens das Escrituras, inclui crença e obediência. Não é simplesmente o ato de escutar Jesus falar, ou simplesmente o ato de ler a Bíblia. Mas o ouvir a Cristo aqui inclui crer na sua palavra e obedecer. Significa ouvir a palavra de Cristo com atitude de humildade, assim como um discípulo submisso ao seu mestre. Ouvir a palavra de Cristo com fé, amor e um coração disposto a fazer a vontade de Cristo. Assim como as palavras do Filho são as palavras do Pai, e os feitos do Filho são os feitos do Pai, então a fé colocada no Filho é colocada no Pai que o enviou. E Jesus diz que aquele que ouve e crê dessa forma já tem a vida eterna e não será condenado. Meus irmãos, ouvir a Cristo dessa forma, não simplesmente um escutar, é tão necessário nos nossos dias quanto foi nos dias de Jesus. Meus irmãos, não basta ouvir sermões, não basta correr em busca de pregadores ou escritores famosos, prolixos, os mais inteligentes que você possa imaginar. Não basta se debruçar sobre livros. Embora alguns pensem que a vida cristã é só isso. Apesar de todas essas coisas serem boas, precisamos ir mais além. Temos de ouvir a Cristo. Temos de submeter os nossos corações aos ensinos de Cristo. Temos de sentar-nos humildemente aos pés de Cristo, pela fé, e aprender dele. Temos de ler essa palavra. Não simplesmente lê-la, mas guardá-la em nosso coração. Temos de submeter a nossa vida à palavra de Cristo, em arrependimento, em fé verdadeira. Não simplesmente escutar, mas ouvir as palavras de Cristo, em obediência, em submissão,
orando para que o Senhor, pelo seu Espírito, submeta o nosso coração à sua palavra. Orando para que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, submeta o nosso coração às palavras de Cristo, para que possamos aprender dele, para que possamos tomar o seu fardo e o seu jugo. Então, verdadeiramente sermos discípulos de Cristo. Tão comumente nós reclamamos de falta de avivamento na nossa vida. Nós dizemos que não há vida na nossa caminhada cristã, que ela está tão fria, que está tão difícil continuar. E talvez o motivo seja esse colocado no versículo 24. Que nós não estamos ouvindo as palavras do Senhor Jesus. Nós não estamos ouvindo as suas instruções. Nós não gastamos tempo meditando e ruminando na palavra de Deus. Quanto tempo nós dedicamos à leitura das Escrituras? Quanto tempo nós dedicamos a ler a palavra de Deus? Meus irmãos, quão ricos e quão abundantes são os privilégios daqueles que ouvem e creem verdadeiramente. Não estou falando de benefício financeiro, de nada disso. Esses que ouvem e creem já têm a vida eterna e passaram da morte para a vida. Assim, não é necessário ao crente esperar até o último dia para experimentar um pouco dessa vida de ressurreição. O crente tem a vida eterna agora e já passou da morte para a vida. O crente pode olhar sem medo para o julgamento final, confiante em Jesus Cristo e bradar com o apóstolo Paulo: quem me condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aquele que intercede por nós. Quem condenará a igreja de Cristo? O crente pode se apresentar sem culpa diante do trono de Deus, não pelos seus méritos, porque todos nós somos miseráveis pecadores, mas pelos méritos de Cristo. Quão maravilhoso é ouvir as palavras de Cristo. Quão maravilhoso é descansar a nossa alma nas palavras de Cristo. Porque aqueles que ouvem a palavra de Cristo já têm a vida eterna e já passaram da morte para a vida. Versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui é interessante porque aparece aquela famosa tensão na escatologia cristã, do já e do ainda não. Aqui, nesse texto, a hora que vem já chegou. A ressurreição da vida para aqueles que estão fisicamente mortos nos fins dos tempos, já está sendo manifestada como vida para os espiritualmente mortos. Nós já estamos começando a provar o gozo daquela ressurreição final, agora que nós já somos novas criaturas em Cristo. Apesar de ainda termos esse corpo mortal e um dia receberemos corpo glorificado como o de Cristo, já começamos a gozar agora dessa nova vida. Já começamos a desfrutar agora de ser nova criatura em Cristo. E é a voz do Filho de Deus que chama os mortos, e aqueles que a ouvirem então viverão. Como eu disse, essa vida é experimentada agora, no tempo presente. E isso nos leva a entender que há chance para você que luta contra o seu pecado. Você que estava morto nos seus delitos e pecados, agora tem vida em Cristo. Assim, meus irmãos, não há desculpa para permanecermos no caminho do pecado. Nós não pertencemos mais ao pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Não tem mais desculpa para a mentira permanecer nos nossos lábios.
Não tem mais desculpa para permanecermos em relacionamentos com deturpação. Porque aqueles que creem no Filho já gozam agora da nova vida. Não são mais escravos do pecado, mas escravos de Cristo. Não precisam mais se submeter ao pecado como escravos, mas apresentam seus corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Por isso, meu irmão, para de justificar o seu pecado. Eu não consigo. Não tem jeito. Aproxime-se de Cristo arrependido. Confesse a Ele o seu pecado. Não confie em Cristo apenas para te justificar, mas confie em Cristo para a santificação. Porque foi Ele que te trouxe da morte para a vida. E assim nós vamos para o verso 26. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E esse verso agora ele vai nos explicar como é então que o Filho exerce julgamento divino e gera a ressurreição da vida com a sua palavra. O Filho faz isso porque, como Deus, ele tem vida em si mesmo. Ele é autoexistente. Ele foi e sempre será o Deus vivo. Nós, como seres humanos, somos criaturas derivadas. Nossa vida vem de Deus. E Ele a pode tirar e a dar tão facilmente. O Filho tem vida em si mesmo, Ele não depende de ninguém. Ele é Deus. E por isso, Ele pode então dar vida aos mortos. E essa concessão que o Pai faz ao Filho de ter vida em si mesmo, é um ato que não foi feito a partir da encarnação do Filho, mas eternamente. E é por isso então que o Filho pode ser proclamado como a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. E nós vemos então no contexto imediato dessa passagem, que essa concessão de vida eterna em si mesmo ao Filho, é que fundamenta a autoridade do Filho e o poder do Filho de chamar os mortos à vida pela sua palavra. Verso 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. O Pai concede ao Filho ter vida em si mesmo, e assim dá ao Filho autoridade para julgar e autoridade para ressuscitar os mortos. Mas agora, então, Jesus apresenta mais um motivo para essa dádiva. O Pai concede a Jesus esse dom, porque Ele é o Filho do homem. Certamente, quando Jesus disse isso, os judeus foram remetidos ao livro do profeta Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14. O Filho do homem, o grande juiz de toda a terra. E é interessante porque esse termo, Filho do homem, ele vai trazer algumas coisas à mente dos judeus, que deve vir à nossa mente também, que Jesus então é esse Filho do homem de Daniel, que virá no último dia julgar todos os povos. Jesus é esse Filho do homem que recebe do ancião de dias as prerrogativas da divindade, que recebe um reino que acarreta total domínio do Filho. Ele é aquele que reinará sobre toda a terra. E ao mesmo tempo, esse título, Filho do homem, acarreta que ele pertence à humanidade e caminha onde os homens caminham. Esse título, Filho do homem, nos lembra que Cristo é totalmente Deus e totalmente homem. Ele não é meio Deus e meio homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. E por isso Ele é poderoso para salvar todos aqueles que por meio dele se chegam ao Pai. Porque Ele pode se simpatizar com as nossas fraquezas. E Ele é Deus. E também, esse julgamento que pertence ao Filho, nós podemos ver no quarto evangelho, em diversas passagens, que ele está sempre ligado à revelação que o Filho faz do Pai.
O julgamento do Filho vem porque os homens amam mais as trevas do que a luz. E com isso nós vamos para o verso 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Quando Jesus diz, não vos maravilheis disto, ele está se referindo aos versos anteriores e, em particular, à insistência que ele faz de que sua voz chamará todos os que estiverem no túmulo no último dia. Imaginem a cabeça dos judeus que estavam ouvindo Jesus agora. Certamente ele está afirmando ser Deus. Pela sua voz os mortos ressuscitarão no último dia e ele julgará todos os homens. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que a voz do Filho é poderosa o bastante para gerar vida espiritual agora. E será poderosa o bastante para chamar os mortos naquele momento. E é interessante porque nesse quarto evangelho, o apóstolo João ele traça uma estreita conexão entre aqueles que experimentam a vida espiritual agora e aqueles que ressuscitarão para a vida no último dia. Meu irmão, se você não ama Cristo agora, você não amará Cristo no último dia. Se você não crê nele agora, não adianta. Esse é o tempo que nos é dado para crer. Aqueles que nasceram de novo agora, são eles que ressuscitarão para a vida no último dia. Aqueles que não creram em Cristo agora, ressuscitarão também no último dia, mas para a ressurreição da condenação. Aqueles que não são santificados por Cristo no tempo presente, não suportarão o céu. São esses que Cristo faz deles nova criatura agora. São eles que pela fé em Jesus desfrutarão da vida eterna. E são eles que Jesus ressuscitará no último dia para a vida. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E no contexto do quarto evangelho e das epístolas que João escreveu, os que fizeram o bem, esses que ressuscitarão para a vida, são aqueles que vieram para a luz. São aqueles que vieram para a luz para que seja plenamente visto que o que eles não o fizeram por sua própria força, eles não os fizeram pelos seus próprios méritos, mas eles fizeram pela graça e pela misericórdia de Deus. Esses que fizeram o bem, segundo João, nas suas epístolas, são aqueles que vieram para a luz e a luz manifestou a sua miséria, a luz manifestou o seu pecado, e então arrependidos eles voltaram para Cristo. São esses os que fizeram o bem e que ressuscitarão no último dia para a vida. Não podendo haver assim orgulho entre os que nasceram de novo. Porque não é por nossa força, não é pelos nossos méritos, mas é pelos méritos e pela graça de Cristo. E ao contrário, os que fizeram o mal são aqueles que ressuscitarão para a condenação. São esses os que amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Meus irmãos, João não está aqui justapondo salvação por obras à salvação pela fé. Nós veremos aqui nas futuras exposições do Evangelho de João, em João capítulo 6, versículo 29, que a obra de Deus é esta, crer naquele que o enviou. Crer naquele que ele enviou. Como eu disse aqui, eu insisto, os crentes já experimentam a vida eterna e devem ressuscitar no último dia. A sua nova existência da vida eterna será então a retificação e a confirmação
do que eles já vivem hoje. Aqueles que não nasceram de novo hoje não ressuscitarão para a vida no último dia. Outros, Jesus incide, ressuscitarão para serem condenados, porque na verdade já estão condenados. Esses versículos aqui vão nos mostrar então a profecia mais solene a respeito da ressurreição final dos mortos. Essa passagem, ela deveria estar arraigada profundamente em nossos corações e jamais ser esquecida. Quando um homem morre, não está tudo acabado. Quer ele queira, quer não, ele vai ter que sair do túmulo no último dia e comparecer diante do tribunal de Cristo. Meu irmão, quer você queira, quer não, quando você morrer, não acabou. Talvez alguns pensem que tirar a própria vida vai resolver tudo. Talvez alguns pensem que o suicídio seja a melhor opção. Quando você morrer, não acabou, meu irmão. Você vai ter que comparecer diante de Cristo. Você estará diante dele no último dia. Arrependa-se e creia. Procuremos nos certificar de que estamos ouvindo agora a voz de Cristo. E ouvindo, como eu disse, em obediência e em fé. E nos despertar. Procuremos certificar-nos de que estamos listados como verdadeiros discípulos de Cristo. Como aqueles que ouvem a sua voz. Alguns aqui podem me dizer, não me vem com essa história de juízo. Não vem querer impor sobre mim a sua crença. Embora pecadores e mortos insistam em fugir dessa realidade, ela sempre voltará a bater em sua porta. Todos terão que comparecer diante de Cristo no último dia. O Filho, além de ter autoridade para dar vida, ele tem autoridade para julgar. A realidade desse julgamento futuro é inescapável. É evidente o quão inadequado é para aqueles que creem terem medo desse último dia. Irmão, se você está em Cristo, não tenha medo desse dia. Esse será um dia maravilhoso, onde estaremos diante daquele que nos salvou. Se você é crente verdadeiramente, você estará diante do seu Pai naquele dia. Se você é verdadeiramente crente, você estará diante daquele que morreu na cruz por você. Então não tenha medo desse último dia se você é crente. Mas se você não é, arrependa-se e creia. Porque o terrível julgamento é inevitável para aqueles que permanecem mortos em seus delitos e pecados. Porque ao Filho foi dada autoridade para julgar. E nós que cremos, conheçamos o privilégio do crente genuíno, enquanto nós temos vida, enquanto nós temos saúde. Porque quando a voz de Cristo abalar os céus e a terra e chamar do sepulcro todos os mortos, nós sentiremos confiança e nós não nos envergonharemos dele na sua vinda. Confiemos em Cristo agora. Coloquemos a nossa fé em Cristo hoje, para que não nos envergonhemos dele quando ele vier. Versículo 30. E eu já me aproximo agora do final. Eu não posso, de mim mesmo, fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Por fim, meus irmãos, os leitores do Evangelho de João podem estar certos de que o julgamento que Jesus exercerá é perfeitamente justo. O julgamento de Jesus não é como nós vemos atualmente no Brasil, onde alguém pagará uma propina para Jesus julgar alguém ou não julgar. Não.
O julgamento de Jesus é justo. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida. E os que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Aqueles que creem estarão à direita de Cristo e serão chamados a adentrarem no reino que o Pai preparou para eles desde antes da fundação do mundo. E os que praticaram o mal e não creram estarão à sua esquerda e serão lançados no lago de fogo e enxofre. E eu faço questão aqui de citar um famoso pregador, John Gill, onde ele diz sobre esse verso: esta é a conclusão do assunto. O resumo dos vários argumentos relativo à igualdade do Filho para com o Pai e a aplicação do todo para Cristo. Ele teve antes estado falando principalmente do Filho em relação ao Pai, como se ele fosse uma terceira pessoa, mas agora ele aplica o que ele tinha dito do Filho a ele. E é como se tivesse dito: eu sou o Filho, que não pode fazer nada separado do Pai. E ao contrário da vontade dele, mas faço todas as coisas junto com ele, que vê tudo aquilo que ele faz, estando nele e cooperando com ele. E o que ele faz, e a quem mostrará ele, e por quem fará ele, como um co assim o faz mesmo. Eu sou o Filho a quem o Pai mostra, e por quem ele faz tudo eficiente com ele. Ainda obras maiores do que esta farei. Eu sou o Filho, que vivifica a quem se agrada ele, e a quem todo julgamento será comprometido, e tem a mesma honra que o Pai tem. Eu sou aquele que vivifica os pecadores mortos agora. Eu sou aquele que erguerá todos os mortos no último dia. Eu sou aquele que tem autoridade para executar julgamento em todo gênero humano. Meus irmãos, nós podemos deitar em nosso travesseiro essa noite e descansar a nossa cabeça por causa do que é afirmado nesse versículo. O julgamento de Cristo é justo. Aqueles que confiaram em Cristo não se decepcionarão no último dia, porque eles já têm a vida eterna e já passaram da morte para a vida. Exatamente por causa dessa relação entre Pai e Filho, em que o julgamento é perfeito e tem por objetivo glorificar ao Pai e realizar então a vontade do Pai. Oremos.